que pode acontecer quando se misturam dois ou mais estilos ou gêneros narrativos em um único filme? Sabemos bem o que resulta da junção narrativa entre a comédia e o romance, a comédia romântica, ou entre a comédia e o terror, o terrir. O que dizer, então, quando esse hibridismo se manifesta na própria forma do filme, contaminando toda a semântica da linguagem utilizada com a natureza dessas diferentes fontes que se misturam? Hausu é um filme japonês do gênero horror, dirigido por Nobuhiko Obayashi, lançado em 1977, que lança a mão desse hibridismo conceitual de um modo bastante peculiar e ímpar. O filme, que muitos consideram uma mistura entre o terror e a comédia, se constrói inteiramente a partir de imagens que assumem sua própria artificialidade como estilo narrativo. Há, nele, além de um apelo gráfico e visual muito explícito em seu modo de explorar o artifício, uma preocupação com a encenação, no intuito de que ela seja sempre composta por gestos, olhares, expressões e movimentos muito caricatos, farsescos, grandiloquentes, artificiais. Existe também uma preferência por transições, ângulos, movimentos de câmera e efeitos que são assumidamente cartunescos e que estão a todo tempo interferindo na superfície e na fluidez das imagens. Além disso, o próprio nome das personagens já denuncia também certa autoconsciência do filme e de seus artifícios. Gorgeous, Fantasy, Mac, Kung Fu, Sweet, Melody e Prof carregam em seus respectivos nomes o contexto de suas personalidades. É como se o filme fosse uma máquina desmontada, com seus mecanismos expostos, ou talvez um corpo aberto, com as entranhas à vista. O grande mistério da história que o filme nos conta se manifestará exatamente através da forma do filme e seus artifícios assumidos, que, vez ou outra, deformam e transformam texturas, profundidades e até o próprio conceito básico de suas imagens. A partir do momento em que as 7 garotas chegam à casa da tia para passarem as férias escolares, essa mistura entre o que é cômico e o que é sádico vai se intensificando aos poucos. O contraste entre as figuras das garotas e da tia, o gato branco, a diferença de tonalidade entre as cenas que se passam fora e dentro da mansão. Todos esses elementos são ingredientes que compõem a mistura que se dará em tela. Uma mistura que propõe a essas imagens outra natureza, outras profundidades, outras possibilidades de significação. Esse hibridismo de Hausu, situado entre o lúdico e o medonho, faz com que ele transite muito bem entre construções imagéticas aparentemente ingênuas e verdadeiros pesadelos visuais. É como se o filme pudesse estar, ao mesmo tempo, em 2 territórios distintos da mesma linguagem, a linguagem do cinema. Se, por um lado, o filme pode seduzir o espectador com um tom divertido e quase pueril, que inclusive pode soar um tanto bobo aos olhos do público contemporâneo, por outro lado, ele reserva uma fantasia monstruosa, assombrada por gritos, fantasmas, possessões, mutilações e rios de sangue. Não é por acaso que essa dualidade que se complementa aqui entre o cômico e o aterrorizante revelará, no fim das contas, uma maldição que esconde um terrível gesto de amor. É uma espécie de gesto de pureza e ingenuidade que se manifesta através de um aprisionamento maldito e brutal. Todo esse formalismo inventivo, responsável por conseguir explorar aspectos do terror, construindo uma atmosfera obscura e surreal, a partir de elementos carregados de certa inocência e algum humor, faz de Hausu a obra mais celebrada de Obayashi, um cineasta que, até o último filme que realizou antes de seu falecimento, acreditou que o cinema era, antes de tudo, uma expressão de liberdade.